Amém? Oi, meu nome é Randala. Eu luto contra a ira, descontrole, desequilíbrio emocional, contra o sentimento de ódio, sentimento de vingança, orgulho, falta de perdão, prostituição, rejeição, abandono e muitos outros. Mas só por hoje eu posso dizer que eu estou limpa. Amém? Talvez você é novo aqui e deve até se perguntar, por que eles falam, oi, meu nome é Randall, eu luto contra isso, contra isso, contra isso. Desde que eu faço parte dessa igreja, eu entendo que há uma cobertura de cura e libertação sobre este lugar. É algo que Deus já tinha entregado para os nossos apóstolos, pastores. E uma coisa eu entendo, queridos. O Senhor, Ele nos conecta às pessoas. Ele nos conecta a lugares. Eu não sei como você saiu. Talvez você é novo convertido, ou talvez você saiu de um outro ministério. Eu saí de outro ministério. E quando eu cheguei aqui, na Restaurando, para a glória de Deus, já vai fazer 4 anos. Top, né? Já é uma árvore, assim, 4 anos o quê? Uma árvore fica grande, né? A palavra do Senhor diz em Salmos 92, 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios. Quando fala plantados, está falando de nós, gente. Se fala plantada, é uma simbologia à árvore. E quando você planta uma árvore, um sementinho ali para ela germinar, ela tem o processo no solo. Então eu vejo como aqui, ó, o organismo é o solo. Eu sou a árvore, estou plantada. Mas eu preciso crescer. E para crescer tem que investir, queridos. Não pense, o cristão, não vou falar nem crente, porque crente tem um monte. Mas o verdadeiro cristão, ele não para de crescer. Quando você se rende ao Senhor, quando você começa a caminhar no Evangelho, a tendência sua é crescer. Só que para crescer precisa ter investimento. Eu sempre digo que, não é que o Charles fala que eu sou a doida da igreja, porque eu amo a igreja. Mas eu também gosto de fazer as coisas da igreja, isso é meu. Glória a Deus, filha, é isso mesmo. Que se levante mais pessoas assim, nós precisamos, viu? E eu gosto também de aprender. Todos os cursos que tem aqui na igreja, eu faço, gente. O seu apóstolo deu um curso de empreendedorismo, eu faço. Quando eu cheguei, eu estava lembrando, quando a gente chegou, eu e meu esposo e uma galerinha, a gente foi fazer uma imersão. E eu até queria, ter o privilégio. Esse ano, apóstolo, eu e o Charles pretendemos fazer uma teologia, mas eu queria ter o privilégio de fazer a teologia com o Senhor, porque a linguagem que o apóstolo traz, ele entrega tudo. Sabe aquela pessoa que assim não guarda? É igual o Márcio também para ensinar, não guarda, tipo assim, não vou reter, eu vou entregar, eu vou dar. É isso que Deus me deu, então eu vou derramar. Então, assim, foi riqueza de tantas coisas. E o curso de cura é uma das bases. Então, quando você vê a gente falando aqui, ó, é porque a gente está se reconhecendo. É como pôr um espelho na minha frente e falar assim, olha, você tem que lutar contra isso. Não é fácil, gente, ser eu todos os dias. Eu preciso me reconhecer e saber quem eu sou. Porque se eu não saber quem eu sou, eu não vou crescer. É igual uma árvore. Você conhece o fruto você conhece uma árvore pelo seu fruto, certo? Tem gente que tem habilidade, olha uma árvore e fala assim, não, isso aqui é uma laranjeira. Eu tenho essa dificuldade, eu não consegui distinguir uma laranjeira de um abacateiro, pela folha dela. Mas se eu ver o fruto, eu falo, não, é um abacateiro. Então você, é abacateiro mesmo que fala? Estou vendo o Ivo rindo aqui, é? Não é não, abacateiro? É engraçado, né? Mas o fruto você vê. Então, quando as pessoas olhar para você, ela vai ver fruto se você estiver plantado no lugar certo. Então, cristão, não pare de crescer. Porque
Porque quem para de crescer atrofia. Isso é medicina. Você sabia? Quem para de crescer vai atrofiando, você vai diminuindo. Você já viu? Eu conheci a minha bisavó, quase perto dela morrer. E quando eu fui lá em Dom Silvério conhecer ela, quando eu cheguei lá, gente, ela dormia na cama, toda debruçadinha assim, ó, parecia um pacotinho assim, ó. Ela já era bem senhorinha. Mas quando eu fui ver as fotos dela, ela não era daquela forma. Ela dormia daquele jeito e ela era realmente assim, bem mirradinha. Então, cristão, eu estou falando no contexto medicina, usando a minha avó, mas para você entender, você não para de crescer quando você está plantado no lugar certo. Né? Quem aqui faz o curso de cura? Quem aqui nunca fez? Pode levantar a mão, gente. Gente, onde vocês estão? Eu não estou puxando sardinha para minha apóstola, não. Mas ela fala coisas que eu nunca ouvi, gente, em outro lugar. Com 9 anos de conversão. Então, deixa eu falar com você que está chegando agora. Né? Vai cuidando aí dessa árvore. Né? Se você já se plantou aqui ministerialmente, né? Deixa o Senhor, como a palavra diz, né? Como ao ribeiro, né? Quando você está plantado no lugar certo, ao cheiro das águas você vai florescer. Então, se você está aqui, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você vai florescer. Você vai crescer em Deus. Então, faça. Venha fazer parte. Vai ter em agosto. E assim, gente, por que eu falo com tanta propriedade de você vir? Porque eu não tinha feito ainda o curso de cura. Quando eu cheguei na igreja, já estava praticamente do meio para o final. Eu não quis pegar do meio para o final. Se eu soubesse da riqueza que tinha de conteúdo, eu teria pegado do meio para o final, não tem problema. Depois eu repetia. Mas eu não quis naquela época. E uma coisa eu entendi quando eu fiz. O quanto eu precisava. Eu lembro que em março foi meu aniversário. O curso ia começar no dia 10 e meu aniversário era no dia 11. Bem no outro dia. Gente, foi uma batalha para mim. Uma batalha para mim. Eu quase desisti de tudo, gente, da minha vida. Eu falo assim, espiritualmente, e eu estou aqui descortinando para você entender que pastor não é herói. A gente não é o bam. Você está entendendo? Eu sou ser humano como você. Eu posso dizer que tem sim uma unção sobre a minha vida? Tem. Mas sobre você também tem. A diferença é que você precisa se descobrir, saber quem você é, para você caminhar nesse propósito. Amém? Então fica essa deixa, viu? Você que já está aqui muito tempo, principalmente os que estão muito tempo. Vocês são os que mais precisam fazer. Amém? Eu estou falando calminho, tá, gente? Porque eu estou tossindo. Eu estou com uma tosse bem assim. Não estou mais, em nome de Jesus. Mas ontem eu estava bem mal. E hoje, pela misericórdia, eu acordei melhor. Né? Não acordei com aquela crise de rinite. E pela graça do Senhor, eu vou entregar tudo que Ele me deu para falar para vocês. Amém? Então, entenda uma coisa. Você está aqui pelo propósito certo. Pela tua cura, tua libertação e transformação de vida. Salvação, você pode sair por essa porta hoje, salvo. Decidir por Jesus, salvo. Agora, transformação é processo. Cura vai ser processo. Porque não tem como a gente viver uma vida toda errada, toda errônea e querer que Deus... Tudo bem, Deus pode fazer? Pode. Eu sou testemunha de que Deus pegou eu e fez muita coisa na minha vida muito rápido. Né? A velocidade que o Senhor fez foi muito rápido. Mas Ele também pode fazer na tua. Amém? Gostaria que você... Não, primeiro eu quero compartilhar algo com vocês. Ano passado, no meados de setembro, outubro, eu sofri um ataque emocional muito grande, queridos. Eu até compartilhei no devocional de mulheres, que teve semana retrasada. E foi muito difícil para mim. Sabe quando você está naquela sensação de estar sendo esmagada? Sabe, uma pressão psicológica, mental, você não consegue achar saída para os seus problemas, e aí vem mais problemas ainda. A minha irmã, na época, saiu da igreja, o meu irmão
mais velho, ele se acidentou, caiu de uma laje e acabou ficando paraplégico. Eu fui visitá-lo na minha cidade. Quando eu cheguei lá, gente, eu voltei com o meu emocional pior do que quando eu fui. Sabe, eu entrei dentro do ônibus e eu fiquei 1 hora ali chorando mesmo. Eu só consegui parar de chorar quando eu pus um louvor e dormi ouvindo louvor. Mas eu fiquei numa pressão emocional muito grande. E eu não conseguia pedir ajuda. Eu não conseguia chegar e falar, olha, me ajuda. A única pessoa que eu compartilhava um pouco, em partes, era com meu esposo. Mas por eu estar naquela pressão, eu acabo afetando ele também. A gente é um só. E eu não conseguia conversar. Né? Eu tentava disfarçar. Para muitos eu conseguia. Mas para os meus apóstolos, para os meus pastores, eu não consegui. E eu me distanciei até mesmo dos pastores, me distanciei até dos apóstolos. Estava aqui na igreja, mas era só um corpo que chegava, assistia o culto, quando acabava, cumprimentava meia dúzia de irmãos e ia embora. Por que eu estou abrindo meu coração para você desse nível? Porque talvez tenha aqui no nosso meio alguém que está vivendo ou viveu isso. E deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho. Você está num ambiente que você pode, queridos. Você pode ter segurança de procurar homens e mulheres de Deus e falar, olha, me ajuda. Quando eu estava naquele processo, eu só conseguia falar para o Senhor, Senhor, me resgata. Não me deixa morrer aqui. Eu estava tão arrasada, queridos, eu não conseguia conversar. E os meus apóstolos, meus pastores, não tinham me feito nada assim, ao ponto de eu ficar daquela forma, mas foram situações, sabe, gradativamente, tipo assim, me afetando. Sabe quando você vai acumulando coisas, sabe, aqueles lixos espirituais. A apóstola até falou no curso de cura algo que eu gravei na minha memória, que quando a gente vai juntando entulho dentro de nós, querido, só beber um pouco de água aqui, tá rapidinho, licença. A apóstola falou que quando a gente vai juntando lixos dentro de nós, aquele lixo é igual quando você deixa um lixo lá que você esquece de pôr o lixo para fora de segunda e só vai pôr na sexta. Não dá mosquito, gente? Ô cão, você pode pôr lá fora que você põe dentro do balde assim tampado, mas dá mosquito, nem que seja na borda, ele está rodeando para tentar acessar o lixo. Quando você guarda lixo dentro de você, de situações, de decepções, amargura, sabe? Sentimentos de raiva, de ódio. Quando você guarda isso dentro de você, você está nesse ponto, onde os mosquitinhos ficam ali, ó, em volta. E não adianta você vir com um paninho e abanar assim, ó. A Tânia Tereza que fala isso. Você não adianta abanar. Não vai sair. Ele vai dar uma rolezinha e vai voltar. Quando a gente está dessa forma, afetado, esmagado, sabe assim, aquela pressão, moído por dentro, mas não pede ajuda, não chega em ninguém. Quando você está nesse nível, os demônios vêm nos caçar, queridos. Porque ele quer mexer no nosso emocional. O nosso emocional está ligado totalmente à nossa alma. Então eu fiquei num estado por dentro deplorável. Só que quando a gente está assim, é 2 para pular para fora. Você vai ter reações. Você vai ter momentos que você vai cuspir isso para fora. E o problema é como você vai pôr isso para fora. Como que isso vai afetar as pessoas à sua volta. Sabe, as consequências de um emocional abalado. Pode acabar com o casamento. Pode fazer você perder seu emprego. Pode fazer você sair da sua igreja. Abandonar projetos. Um emocional desestruturado, desalinhado com o propósito de Deus, pode desestruturar toda a sua vida. E aí, eu entendi que eu precisava falar. Eu lembro que um dia eu procurei a apóstola, finalzinho de culto, chamei ela, sentei, foi até no domingo, não, foi numa quarta-feira que antecedia até o curso de cura. Para você ver, ó, meados de setembro eu fiquei mal. Eu fui carregando isso, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu fui para o encontro mal, queridos. Dentro de mim. E aí o que acontece? Por que eu estou me expondo para você? Porque como pastora,
É difícil para a gente ter que camuflar que está tudo bem. Sabe, que você não precisa pedir ajuda, que isso vai passar. Querido, a única coisa que passa sozinha é resfriado. Você pode ver, resfriado, você toma um remédio ali, é paliativo. Na hora que ele tiver de passar, que ele vai passar. Mas eu sentei com a apóstola e eu falei com ela. E queridos, eu ouvi um direcionamento que foi pontual. Assim, de verdade. Não é porque eu estou diante da senhora, viu, apóstola? E ela sabe disso, mas foi muito pontual. Porque o sentimento faccioso, queridos, ele abala você. Ele mexe na sua estrutura e abala o teu emocional. Porque você não consegue entender que você não precisa estar nessa situação. Você precisa se levantar. Quando a apóstola me orientou ali tudo, ela falou algo que marcou a minha vida. Marcou e vai marcar para o resto da vida. E eu espero não cair mais nessa área. E se eu cair, eu vou saber o caminho rápido de me levantar. Ela falou assim comigo: filha, quando você era do mundo, você fazia tudo. Você estava ali, sendo ordenada, guiada por demônios. E você tinha maldade nos olhos, maldade no jeito de falar. Você combatia tudo. E aí quando você vem para Jesus, filha, que é o teu remidor, o teu salvador, você deixa Satanás te abalar dessa forma? Gente, foi um chacoalhão para mim. Porque assim, no mundo a gente quer ser muito brutão. A gente quer levantar bandeira para tudo. A gente, sabe, quer ser posicionado diante de situações. Mas quando chega diante do Senhor, a gente não tem coragem de falar. Não tem coragem de pedir ajuda. No mundão quer colar com as pessoas erradas e fazer tudo que não presta. Estou falando de mim, tá? E aí ela falou: olha, no domingo, isso foi numa quarta-feira mesmo, que ela falou: no domingo, eu quero ver você de pé. Sacode essa poeira, levanta essa cabeça. E eu quero ver você bem aqui. Eu saí ainda arrasada, queridos. Mas eu me levantei. Eu me levantei. Tem dias que são maus? Tem. Dia mau bate na porta de todo crente. Você não está livre, querido. Só que quando o dia mau chegar, peça ajuda. Primeiro para o Senhor. Depois busque mesas saudáveis, pessoas que têm vida com o Senhor para te ajudar. Para de ser um crente solitário. Sabe, dentro dessa casa aqui, queridos, eu posso falar com você. Você caminha sozinho só se você quiser. Você caminha sozinho só se você quiser. Você não é só um corpo sentado aí, só se você quiser. Porque essa casa tem propósito. E há propósito de cura e restauração sobre a tua vida. Jesus tem para nós um novo e vivo caminho. Você está entendendo? Que Ele te tirou do império das trevas. Ele te deu um reino. Um reino onde você é príncipe, é princesa do Senhor. Então deixa eu te falar, levanta essa cabeça. Em nome de Jesus. O dia mau chegou? Se levanta, pô. Estou de pé. Não vai ser retaliação, não. É colisão. A gente tem que parar de viver retaliação. É colisão. Veio, Satanás, toma. Veio, toma. Veio, toma. Eu estou de pé. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de 1 Samuel, no capítulo 27. Aleluia. O tema da minha mensagem é: não se distraia, se cure e avance. Deus, querido, tem propósito com a dor. Deus não tem prazer, Ele tem propósito
Prazer ele não tem, porque eu não posso dizer que o Senhor teve prazer em ver Jesus ali morrer naquela cruz. Ele não teve prazer. Ele estava ali com Jesus. Mas ele olhou e falou, não, tem um propósito. Então quando você está enfrentando os seus momentos de crise, de dores, Deus olha para você e ele vê, tem um propósito. Só que você precisa chegar nele. Porque o Senhor já fez o caminho para você, queridos. Novo e vivo caminho. Agora é você que tem que vir. É você que tem que trilhar nesse propósito. Amém? Aleluia, Jesus. 1 Samuel, no capítulo 27, versículo 1 em diante. Olha o que diz. Disse, porém, Davi no seu coração, ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Grave isso, terra dos filisteus. Então Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel, e escaparei da sua mão. Agora vai lá para o versículo 7. O número de dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Agora, querido, rapidinho, o versículo 12, desse mesmo capítulo. Aques, isso é um rei de Gate. Aques confiava em Davi, pois pensava, fez-se ele por certo tão aborrecido para com o seu povo em Israel, que me será por servo para sempre. Vamos entender um pouco como que Davi chegou aqui nessa situação. Davi se encontrava fugindo já de Saul. Ele tinha ali os seus 600 homens, como a palavra que diz, que caminhava com ele. E Saul, em um determinado momento, decidiu descer para poder capturar Davi. Davi estava num deserto, nas montanhas ali. E Saul desce com 3.000 homens para poder capturar Davi. Davi estava ali, né, com os seus homens. Quando ele soube, ele pediu que espias fossem lá para poder ver aonde que Saul estava, quem estava, trazer notícia para ele. E o espia falou e ele se levantou e falou, eu vou lá. Homem corajoso, gente. Ele falou, eu vou lá. E aí ele chamou um dos homens dele, que é o Abisai, chamou para ir junto com ele. Quando ele chegou lá, o próprio Deus, se você leu do 26 até o capítulo 30 do livro de 1 Samuel, você vai entender tudo que eu estou falando aqui, mas eu vou resumir para você entender o contexto de onde eu quero chegar. E Davi foi com Abisai. Quando ele chegou lá no acampamento, porque estavam os homens, né, 3.000 homens, a palavra do Senhor diz que Deus colocou um sono profundo naqueles homens, que Davi conseguiu entrar no acampamento sem ser percebido. Ele conseguiu acessar aonde que estava a tenda, o lugar onde Saul estava dormindo. E a palavra de Deus diz que ele estava ali com um dos chefes dele, do exército, que é o Abner, e estava todo os homens dele em volta. Então, o que a gente entende? Ele estava no meio do acampamento. E Davi chegou ali, quando ele entrou, ele avistou Saul dormindo. Do lado de Saul, a lança dele, um cântaro de água, e Abner também dormindo. O servo, o que estava ali, um dos guerreiros que estava com Davi, falou assim, o Abisai, deixa que eu o fira e o mate com com um só ataque. O que ele quis dizer? Deixa que eu mato ele de uma vez só. Muito forte isso, querido. Eu falo que guerras são brigas feias, né? É realmente um homem sanguinário. Eu vou dar uma só nele, ele vai morrer aqui, Saul, ou Davi. Só que Davi, como a fala que todos conhecem, né? Ele fala assim, não poderei eu me levantar contra o ungido do Senhor. Quem sou eu para fazer isso? Como que eu vou tocar no ungido do Senhor? Saul o perseguia.
Saul era uma ameaça para Davi, assim como Davi também era uma ameaça para Saul. Saul era o rei de Israel, um homem com autoridade nas mãos, com o governo nas mãos. Davi com uma promessa na sua vida de ser rei. Veja o contexto. Mas Davi ali diante daquela situação falou, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Aqui, queridos, eu já aprendo muito. Quando pessoas nos afrontam, situações nos assolam, nós não precisamos nos levantar. Nós não precisamos levantar militância. Você pode confiar que as mãos do Senhor vai bradar na sua vida. Você não precisa, contra-atacar. Nós precisamos entender o nosso lugar de governo em Deus. Governar, às vezes, nem é sempre estar certo, querido, diante dos olhos do outro. Ontem eu estava ministrando uma pessoa e eu falei, filha, ela contou a história dela. E eu falei assim, algo que a gente sempre fala aqui, faz parte da cura também. O que o outro faz com você não pode mudar quem você é. Não pode afetar você. O que você vai fazer com o que o outro fez? Você tem que caminhar nesse lugar de perdão e amor, porque senão você não vai conseguir conviver de maneira alguma debaixo do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, querida, é mais renúncia do que conquista. É mais eu entrego do que o Senhor me dá. Você está entendendo? Porque Ele já deu tudo. O tudo de Deus você já tem Jesus. Sabe, você não precisa mais pagar preço pela salvação que você já tem. Você precisa caminhar no propósito do Senhor. Então deixa eu te falar, não precisa levantar sua mão. Entrega para Ele que Ele faz. E Davi não se levantou e falou, não, vamos embora. Vamos embora. E saiu despercebido. Só que ele levou consigo a lança e o cântaro de água. Se você ler o texto, você vai entender por que ele levou a lança e o cântaro de água. Ele queria de alguma forma dizer para Saul, ó Saul, eu trouxe para te mostrar que eu estive aí, ó. Eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não fiz isso, porque eu não posso me levantar contra você, contra o ungido do Senhor. E aí eu busquei em Deus, queridos. Eu falei, Senhor, tem alguma revelação profética por Ele ter levado isso? E aí olhando para o contexto que nós caminhamos, a lança é arma de guerra. Era a arma de guerra de Saul. O cântaro de água, profeticamente, palavra. A água, biblicamente, é palavra. O que o Senhor disse ali para os seus discípulos quando eles estavam ali, que o Senhor foi lavar os pés dele? O Senhor falou, olha, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Vocês já estão limpos. Ele só lavou os pés para mostrar ali a humildade e a honra do que é o reino, do que é o servir o reino. Mas quando eu busquei em Deus, querido, foi o próprio Senhor, porque eu falei, Senhor, eu quero entender. O texto eu entendo, foi por isso, porque a palavra de Deus diz que Davi subiu no alto monte e começou a confrontar o Abner, que é o chefe do exército que estava dormindo do lado de Saul. Ele só faltou falar, você é um panguão, cara. Eu fui aí, entrei na tenda, você não me viu, eu poderia ter matado vocês dois e não daria nada para mim. Estou conjecturando, tá, gente? Davi não teve essa postura. Não chamou ele de panguão, mas ele confrontou ele. Ele falou, eu estive aí. Ele falou assim, você deveria ter morrido, porque você não estava acordado para poder proteger o seu rei. E aí o Saul escutou, Davi escutou a voz e falou assim, é você, meu filho? Gente, que falso. É você, meu filho, Davi. E ali ele se quebra, gente. Por isso que eu falo com você não precisa levantar sua mão. Quando alguém se opor, se levantar contra você, não levanta sua mão. Pelo contrário, abaixa teus joelhos. Vai para o Senhor, porque Ele vai cuidar de você. E Davi e Saul declaram, olha, pode ir em paz, Davi. Né? E aí Davi fala,
manda aí um mancebo seu, um dos seus servos, para vir buscar a sua lança. E levou mesmo a lança. O cântaro de água não levou, não. É bila. A King James fala de uma outra forma. Não fala cântaro. Mas é um negocinho de água. E quando o Senhor falou isso comigo, o Senhor falou, nós, que somos filhos, precisamos estar com as nossas armas afiadas. Porque Satanás todos os dias, querido, vem nos caçar. Vem caçar a nossa geração. Vem caçar os nossos filhos. Vem caçar a nossa entrega ao Senhor. Você acha que Satanás é feliz, querido? Satanás já está condenado. Feliz é você que tem salvação, que tem vida em Deus. Sabe, você pode sim dizer, eu sou bem-aventurado, eu sou mais que feliz. Sabe, nada pode, querido, nada pode parar o que Deus já planejou para a tua vida. Só você mesmo. Salmo 139, ele tem planos para nós, querido. Sabe, tem uma escrita no céu dizendo que somos filhos, escolhidos, amados. Você está entendendo? E Davi vai lá e fala, ó Saul, estou entregando aí sua lança, vou seguir meu caminho. E aí chega nesse capítulo aqui, ó. Logo na sequência, chega nesse capítulo, onde Davi disse, porém, Davi no seu coração, ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Querido, qual foi o gigante que Davi derrotou antes dele ser reconhecido pelo exército ali do Deus vivo? Qual foi o gigante? Quem sabe? Dinâmica. Estou brincando. Quem foi, filho? Você falou. Golias. Golias era o quê? Filisteu. Você está entendendo? Para onde que Davi fugiu? Você está entendendo para onde que Davi foi se esconder? A terra que ele foi se esconder? Vou escapar, porque esse escapar aqui é fugir. Vou fugir para a terra dos filisteus. Ele foi pedir abrigo para os filisteus. Quantos de nós, querido, quando não estamos bem, queremos voltar para onde Jesus nos tirou? Guerras que você venceu lá atrás, gigantes que você derrubou lá atrás, e você quer voltar. Sabe, quer fazer um caminho de volta para o caminho que o Senhor falou, não volta mais lá, não é terra para você. Davi chega lá, ó, na terra dos filisteus, pede abrigo para o rei, esse Aques aqui, ó. E olha o que esse Aques fala, gente. Depois lê, gente. Chega em casa, escorre na Bíblia, na semana, coloca a Bíblia em áudio. Peguei essa chave do apóstolo, eu escuto Bíblia em áudio, gente, ponho lá e ela vai. Olha o que diz Aques. Aques confiava em Davi, pois pensava, fez-se ele por certo tão aborrecível para com o seu povo em Israel, que me será por servo para sempre. Olha isso. Um homem que tinha uma promessa de rei, ia ser servo para sempre. Um homem que tinha uma promessa na vida dele de governar. Deixa eu te falar, querido, você não tem aliança com o seu passado, você tem aliança com Deus. O seu passado é o seu passado, é avançar, é se levantar, é se curar e avançar, não é voltar para tentar fazer do seu jeito lá atrás. Davi quis dar o seu jeito aqui, ó. Tanto que é tão forte que ele disse, porém, no seu coração. Coração, querido, fala de emoção. Ele disse, porém, no seu coração. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. A gente não pode querer confiar no nosso entendimento. Nós precisamos confiar no que o Senhor disse. E olha, querido, eu sei que é difícil se agarrar no que Deus disse, mas eu vou te falar, te dá um caminho de vitória, te dá um caminho de prosperidade. Você precisa entender, você não tem aliança com o seu passado, você não tem aliança com o abandono, você não tem aliança com a depressão, você não tem aliança com a prostituição, você tem aliança com Deus vivo. Ele é o teu sustento.
Se Davi tivesse consultado o Senhor, a Bíblia teria enfatizado. E Davi consultou ao Senhor. Não. O que ele fez? Eu vou voltar. Eu vou lá para a terra dos filisteus. Vou pedir abrigo para eles. E ele recebeu abrigo, gente. Ax deu para ele abrigo. Ele foi um grande guerreiro, ganhou várias batalhas para Ax, várias conquistas, várias cidades ele avançou. E aí chegou um momento, dentro desses 1 ano e 4 meses que ele ficou lá, ele falou assim: Ax, dá para mim uma terra para me viver com meus homens, minhas mulheres. Minhas mulheres, não, eu tinha 2 na época, é minhas, né? Ele falou: dá para mim uma terra. E ele deu, queridos, a terra de Ziclag, que ele foi. E nessa terra, Davi construiu ali a sua vida, a sua família, né? Teve conquistas, foi avançando. E aí chegou um momento que os filisteus, que sempre tiveram em guerra contra Israel, eles se levantaram para poder ir pelejar contra Israel. E quando eles se levantaram, quem estava ali no meio? Davi. Porque ele era um dos guerreiros de Ax. Só que quando ele vai guerrear, que ele já está lá preparado, junto com Ax ali na retaguarda, os outros governantes dos exércitos estavam na frente, e Davi estava ali atrás, na retaguarda, junto com Ax. Tanto, é tão forte, gente, que Ax falou que ele seria um protetor pessoal dele. Tipo assim, você vai proteger minha pessoa. Olha isso, gente. Vai proteger o lugar que você saiu. O guerreiro, sabe, o gigante que você venceu, você vai voltar lá para proteger. Vai entendendo. E Davi vai ali, estou junto com você, Ax. Conjecturando, estou junto com você. Só que os outros chefes dos exércitos, porque era dividido por quantidades de homens, de 100, de 1000, de 3000, eles falaram assim: quem é esses hebreus? No capítulo 29. Não, no capítulo 28 mesmo. Se você escorrer aqui. 28, isso. Olha o que o Davi faz. Está ali. E aí os governantes chegam para Ax e falam: quem é esses hebreus, hein? Peraí, esse aí é o Davi? Que pelejou, que lutou do lado de Saul? Esse aí é o Davi que as mulheres gritavam que ele matou milhares de milhares? Saul matou 10 milhares, ele matou milhares de milhares? É esse aí? E aí esses governadores falam assim: olha, nós não queremos que ele vá conosco, não. Pode fazer ele voltar, nós não queremos ele no nosso meio, não. Olha como Satanás é sujo. Pega o que eu estou te falando, queridos. Olha como Satanás é sujo. Enquanto Davi estava ali, fazendo, lutando, guerreando as guerras dele, fazendo a vontade deles, porque era o povo filisteu, ele era útil. Mas quando ele veio e falou assim: não, eu quero ir junto com vocês pelejar contra Israel, ele descartou. Entenda uma coisa: o mundo lá fora, quando você quer ter aliança com o mundo lá fora, quando ele vê que você não serve mais, ele te descarta. Deus não, querido. Deus, quando você cai na presença do Senhor, sabe o que ele faz? Se levanta, filho. Se levanta. Eu quero ver você de pé, eu não quero ver você abatido, prostrado diante dessa situação, não. Satanás te descarta. Sai para lá, manda ele embora. Não quero ele no nosso meio. Mas Deus não. Deus prepara um plano de resgate e fala: não, é meu filho, eu não vou descartar. Quando você escuta que nós falarmos, né, a pastora Simone ministrou domingo passado e ela falou isso, domingo retrasado ela falou, que nós não temos pedras nas mãos. Isso é verdade, queridos. Tem confronto? Tem. Porque não vem pensar também que vamos sambar, fazer o que quer, e talará e tarorô, e tá tudo certo. Não tá não, gente. Tem que ter confronto em amor. Agora, te descartar, dizer que você não serve mais, que o que você fez está errado. Está errado, pode estar. Mas te descartar não. Você é filho, você tem lugar na mesa. Você está entendendo?
E Davi, ouvindo, acatando o que Aques falou, porque Aques veio até ele e falou assim: olha, Davi, eu sei que você é um homem reto, você tem me servido. O Aques ainda puxou uma sardinha para o lado de Davi. Falou: você tem me servido, você tem feito o que é certo, mas você não vai poder ir com a gente nessa guerra. Dorme hoje e amanhã você volta para a sua cidade, que é Ziclag. E aí, queridos, olha o que acontece. Pega aí no capítulo 30. Pega aí sua Bíblia. Olha o que diz a palavra. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativos as mulheres e todos os que a nela achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram em alta voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Você entende o peso, a responsabilidade de uma decisão de ir para um lugar que Deus não falou para ele ir, de voltar para uma terra que Deus tirou ele? Quando eu falo terra, é o gigante que ele matou. Ele não vivia lá na terra dos filisteus, mas ele foi para lá. Ele fez uma aliança com eles. Ele tinha uma caminhada com eles. E quando ele volta para sua cidade, depois de ser descartado, ele se depara com a casa dele queimada, a cidade dele em chamas. Ele se depara com as esposas dele levadas cativo, os filhos, os bens. E a palavra diz que ele entrou em desespero, ele entrou em pavor, em choro. Imagina quando ele caiu na real, tipo assim: cara, o que eu fiz? Por que eu vim para cá? Ele ficou 1 ano e 4 meses, por quê? Decisões erradas, querido, definem futuros catastróficos. Não tome decisões no seu emocional. Não tome decisões com o seu emocional abalado. É perigoso isso. É um campo muito difícil de você conseguir sair bem. Deus foi pai de Davi, mesmo nessa situação, porque a palavra diz que eles não mataram ninguém. Normalmente, quando os filisteus, os amalequitas, chegavam numa cidade, eles destruíam tudo, queridos. E sabe o que é mais louco? Sabe qual que é o tipo de atuação dos amalequitas? Eles atuam na nossa distração. É quando você está distraído. É quando você está aqui dentro, mas a sua mente está vagando e você não está prestando atenção, que o Senhor está liberando chaves e armas de guerra sobre a tua vida, para que você possa ser munido espiritualmente. Se manter de pé não é fácil, queridos. Se manter na posição não é fácil, mas te garante um caminho de vitórias. Davi, quando estava ali naquele momento, ele caiu em si e falou assim: peraí, o que eu fiz, cara? É tão louco que ele nem usava. Nesses 4 capítulos que você for ver, em momento algum teve ali que ele consultou o Senhor, que ele foi em Deus para saber. Só nesse momento aqui, ó. Nós não podemos esperar a casa cair para querer buscar Deus, queridos. Não deixa o calo apertar, não. Não deixa não, filha. Sabe, é tempo de se posicionar, de ter uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja que caminha com visão. Você é essa igreja, você faz parte desse corpo. Quais as guerras que você já venceu, que você pode falar: ó, olha para mim que eu já venci. E quais as que você está vencendo? Quem você tem confiado no seu coração? Quem você tem buscado conselho? Isso pode comprometer sua vida.
Não buscar conselho do Senhor pode comprometer a sua vida. Sou prova viva. E Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, que é Aionã e Abigail. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Olha o peso da responsabilidade de decisões erradas. Decisões erradas. O desejo de Deus para Davi era que ele se levantasse. Aqui ele vai se levantar, mas era se levantasse lá, ó, e buscasse ele. Senhor, o que é para me fazer? Eu não me levantei contra o seu ungido. Eu sei que a Bíblia, querida, ela é muito rica em detalhes. Ela nos dá, sabe, um entendimento muito profundo se a gente conseguir acessar ela. É quando as palavras saltam para nós, você não precisa mais buscar, ela salta para você. Mas entenda o peso da responsabilidade que Davi tinha nas suas costas agora, nesse momento aqui. O povo pensava em apedrejá-lo, por quê? Por causa de decisões erradas. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Sabe o que é lindo no Davi? Por isso que fala que ele tinha um coração, ele era segundo o coração de Deus. Era um homem cheio de falhas? Sim. Prostituto? Sim. Problemático? Sim. Mas por que a Bíblia fala que ele era o segundo coração de Deus? Porque ele conseguia acessar o Senhor. Ele conseguia, perdão, queridos. Ele conseguia acessar o Senhor. Ele se levantava. Quando o bicho pegava, ele sabia para onde correr. Ele não tinha receio. Eu sei quem eu sou, quem é meu pai. Eu sei quem é minha cobertura. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então disse Davi a Abital, o sacerdote, filho de Aimeleque. Amém, queridos. Traz-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou Davi o Senhor. Perseguirei eu a esta tropa? Irei alcançá-lo? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o. De certo o alcançarás e libertarás os prisioneiros. Quando Davi entendeu a posição que ele estava, a situação que ele estava, ele consultou o Senhor. E sabe o que é lindo na palavra de Deus? Que ele pediu que trouxesse o efode, o manto sacerdotal. Falou: traz para mim o manto sacerdotal. Manto, querido, fala de cobertura. Ele entendeu que ele, posicionado em Deus, ele iria vencer qualquer guerra. Mesmo que o cenário fosse de perca e de destruição, ele iria conseguir vencer. Ele se refugiou em Deus. Ore por mim. Estenda sua mão para cá e ore por mim nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora à tua disposição, Senhor. Meu Deus, o meu organismo é teu, o meu corpo é teu, Senhor. E eu não aceito, Pai, nenhum levante sobre esta palavra. Porque não foi eu, Deus,
que preparou essa palavra, foi o Senhor que me deu. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora traga o equilíbrio perfeito, Pai, sobre o meu corpo, sobre as minhas cordas vocais, e que eu consiga concluir o teu propósito nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, Davi se reanimou no Senhor. Ele se fortaleceu em Deus. Ele falou: eu me agarro ao Senhor. E quando ele consultou o Senhor, a palavra veio a ele: pode ir, Davi, pode ir que você vai conseguir. E se você escorrer aqui a palavra de Deus, você vai ver que ele mesmo foi. Foi ele e os seus homens. Imagina como ele foi, gente. Quebrado, moído, se sentindo mal. Mas ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra e ele se agarrou nessa palavra. Não está fácil, queridos. Ele se agarrou nessa palavra. E ele falou: olha, eu vou conseguir. E ele conseguiu. Ele triunfou diante dos amalequitas. A palavra do Senhor diz que os amalequitas, eles são astutos nas suas atitudes. E eu vou expor eles aqui, porque talvez você esteja nessa situação. Olha como eles agem. Aleluia, Jesus. Aqui. Os amalequitas atacam na distração, na fraqueza do seu povo. Eles são traiçoeiros, chegam sem avisar. Os amalequitas são frequentemente associados à carne, aos desejos mundanos e às paixões que nos afastam de Deus. Eles trazem obstáculos para o crescimento na fé espiritual, e eles trazem desânimo e desespero. Os amalequitas atacar Ziclag, o povo, a família de Davi, era isso que eles queriam fazer. Eles queriam deixar realmente a marca de desespero, de não tinha mais jeito para ele. Mas, queridos, nós precisamos ter consciência e reconhecer as áreas que estamos sendo atacados, as áreas que nós estamos sendo fracassados, porque Deus não nos chamou, querido, para ser covardes na batalha. Entenda isso, Deus não te chamou para ser covarde diante dessa situação. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Você pode se apropriar disso. Entenda uma coisa: quando você declara: Senhor, eu não sou o que o mundo diz, eu não sou uma fracassada, eu vou me erguer dessa situação. Quando você declara isso, sabe quem ouve primeiro? Você mesmo. Porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando você fala, quando você expõe para você mesmo: não, essa situação eu não vou me dobrar, eu não vou me dobrar, eu vou me levantar dessa situação. Eu não sei o que você tem passado, eu sei que nessa igreja não é normal, querido. É batalha. É batalha. Você pode se esconder por um tempinho, mas o negócio é tenso. Mas nós temos o guerreiro. Nós temos aquele que não perde nenhuma batalha. Nós temos o Senhor, o Deus dos exércitos, que luta as nossas guerras. Você não precisa pôr tua mão, confia nele, só se posiciona. Só se posiciona, se levanta, não se distraia, se cure e avance por propósito. A palavra do Senhor diz que Davi alcançou o exército dos amalequitas. E ele trouxe de volta as mulheres, ele trouxe de volta os despojos. Ele acabou com todos os amalequitas. E olha como é louco, queridos. Os amalequitas, sabe por que eles prevaleceram? O Montanha está rindo, né, que eu estou falando ele. Sabe por que eles prevaleceram? Porque não foi cortado o mal pela raiz lá atrás.
Quando Saul foi pelejar contra os amalequitas em um determinado momento aqui no livro de Samuel, ele deixou o rei Ameleque vivo. Ele deixou o cabeça vivo. Era para ele matar, tanto que Deus rejeitou ele. Deus rejeitou, queridos, por causa de uma atitude. Entenda, atitudes geram posicionamentos, seja bons ou ruins. Qual vai ser o seu? Você vai trazer o efode de Deus e vai falar: não, Senhor, eu quero estar debaixo da tua cobertura. Eu quero estar debaixo do teu manto, Senhor. Eu quero andar realmente segundo o que o Senhor vai determinar para mim, não o que a minha situação diz. O meu momento, queridos, que eu vivi, não foi fácil. Para se levantar, não é fácil, mas é possível, porque eu posso falar para você hoje: olha para mim, eu me levantei, então você também vai se levantar. Amém, queridos? Se coloque de pé, aplauda essa palavra, porque ela é digna de aceitação. Aleluia. Gostaria que você fechasse os teus olhos, querido. Que você se ligasse com Deus neste momento. Eu não sei qual é a luta que você tem lutado, as batalhas que você tem travado. Mas eu quero te dizer, você tem do seu lado um Deus poderoso. Um Deus que conhece as tuas guerras. E Ele manda eu dizer para você: você não está sozinho. Você tem a mim. Você tem a mim. E você e Deus, querido, é a maioria. Você não precisa de muito, não. Você e Deus já é a maioria. Então se agarre nele. Agora é o momento de você levar para Ele as suas lutas, as suas dores, as guerras que você tem travado. Esse é o momento de você levar para Ele. Pastor, a senhora não sabe como é os meus dias. Eu não sei mesmo não, querido, mas o teu Pai sabe. Ele sabe como você se encontra neste momento. Oh Deus, oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu conheces os Teus filhos, Senhor. Tu sabe o que eles precisam, Pai. Oh Deus, hoje como uma voz aqui neste lugar, eu quero declarar, Senhor, que as batalhas dos Teus filhos, Senhor, não vão paralisar eles. Não vão, Senhor. Eu estou diante de um povo que vai lutar as suas guerras de cabeça erguida, que não vai retroceder, que não vai voltar para o lugar onde o Senhor te tirou, não. É para você avançar, queridos. É para você avançar. Hoje o Senhor está te munindo de armas espirituais para guerrear. Hoje o Senhor está trocando as suas vestes. Você não está sozinho. Você pode se agarrar ao Senhor. Oh, você pode dizer: papai, eu não estou tendo forças. Talvez a sua luta, querido, seja contra vícios, seja contra a depressão, seja contra a prostituição, contra o medo. Pastor, a senhora não tem noção. Eu não tenho mesmo não, querido, mas o teu Pai tem. E hoje Ele manda eu te dizer: você não está sozinho. Essa guerra é uma guerra feia, sim, mas você não está sozinho. Você pode se levantar, filho. Você pode se levantar, filha. Oh Deus forte e poderoso, eu entrego os teus filhos em tuas mãos. Eu me entrego em tuas mãos, Senhor. Oh Deus,
Vem hoje, Pai, com o teu bálsamo que cura, teu bálsamo que transforma. Toda paralisia espiritual, toda falta de sensibilidade ao Espírito, em nome de Jesus, hoje cai por terra. Você não vai ser só um corpo sentado nessa cadeira, você vai ser um espírito cheio da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Então deixa eu te falar, pega as suas dores e entrega para Ele. Pega toda a rejeição e entrega para Ele. Porque Ele vai cuidar de você, filho. Ele vai cuidar de você. Aleluia.